ler com vocês Tiago, capítulo de número 4. I want to read with you James chapter 4. Uma palavra no nosso coração que ela tem nos constrangido esses dias. There's a word in our heart for these days. Eu quero poder fielmente transmitir algo do Senhor para você nesta manhã. And I want to be able to faithfully give something from the Lord to you Na today. verdade, eu vou dar continuidade àquilo que o Senhor está falando conosco. In reality, I'm going to just keep on going with what the Ao Lord is longo já speaking desse to culto us. inteiro, algumas palavras chaves que estão nesse texto que nós vamos ministrar estão sendo pronunciadas. Throughout this whole service, some key words have been being said, Eu acredito de todo o meu coração and I believe with all of my heart que o Senhor está nos provocando nesse lugar. that God is provoking us. Versículo 7 diz assim: James 4, verse 7 through 10. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificais as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Let's pray. Close your eyes with me. Nós vamos adorar o Senhor por mais alguns minutos. Queria que você Worship for a couple more minutes. And aproveitasse e desfrutasse um pouco mais dessa want you atmosfera. to just enjoy this atmosphere Se a você little quiser bit more. levantar as mãos, If you want to raise your se hand, você desejar fazer qualquer outro gesto de adoração ao Senhor, fique à vontade. or worship freely in the way that you desire Tenha to do so. liberdade. Have freedom. Nós reconhecemos esta manhã We recognize this a morning nossa dependência do Senhor. our dependence on you. Nós reconhecemos esta manhã We recognize this morning que existe um lugar muito além dos nossos pensamentos. there is a place beyond our Que o thoughts. Senhor está chamando, convidando a igreja dele. The Lord is inviting His church. Nós precisamos entender, We need to understand. nós precisamos ouvir essa voz e discernir We need to listen and discern this que é o voice. Senhor que está nos chamando. That it is the Lord that is calling us. Nesta manhã nós dizemos: leva-nos, This Senhor. morning we say, take us, Lord. Leva-nos, Senhor. Take us, Lord. Leva-nos ao lugar aonde Take o us Senhor deseja que estejamos. to a place that you desire for us to be. Adore a Ele nesta Worship manhã. Him. Obrigado, Jesus. Jesus, oh glorious, prepare in us your temple. We're called as living stones where you're enthroned. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. And as you rose from death and power, so rise within our worship, rise upon our praise, and let the hands that saw you raised clothe us in your glory and draw us by your grace. Oh, the glory of your presence
your temple. Give you reverence. So arise from your rest and be blessed by your praise. And as we glory in your embrace, and as your presence now fills this place. Aleluia, Senhor. Holy, holy, holy are you, Lord. Santo, santo, Holy, holy, holy are you, Lord. santo, santo, santo. The elders and angels bow, the redeemed to worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Tu és santo, Senhor, tu és santo. Holy, holy, holy are you, Lord. Será que você pode adorar a Ele nesta manhã? Holy, holy, holy are you, Lord. Santo, santo és, Senhor. The elders and angels bow, the redeemed to worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Hallelujah. Espírito Santo, Holy Spirit, Hallelujah. tenha liberdade, Senhor, Poderoso é o Senhor nosso de interromper a nossa programação, of interrupting our schedule, de interromper os nossos impulsos of interrupting our impulses, e nos trazer and bringing a us esse lugar de entendimento, to this place of de reconhecimento of recognition que a Tua presença para cada um de nós that your presence for each é and every one of muito us além daquilo que precisamos. is so beyond what we simply Ela need, preenche todos os espaços do nosso but ser. it fills all the gaps in our being. Não é sobre precisar, It's not about needing, mas depender, Senhor. but it's Nós depending, dependemos Lord. de Ti. We depend on you. Aleluia. Oh, and hallelujah. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso e digno de louvor, digno de louvor. Tu és, tu E és. tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso e digno de louvor, e digno de louvor, e digno de louvor. Amém. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Fique à vontade na presença do Senhor, caso você queira se assentar. Be free in the presence of the Lord to be seated. A palavra que o Senhor tem colocado em meu coração para vos transmitir esta manhã The word that the Lord gave me to give to you today está conectada a um propósito que temos colocado diante da igreja e vamos, a partir do mês de agosto, estar oferecendo a Ele
esses 21 dias de jejum. is connected to our 21-day fast that we're going to be having in the month of Do dia August. 5 de agosto, que é uma segunda-feira, From August 5th, that's a Monday, até o dia 25 de agosto, until August 25th, nós estaremos oferecendo ao Senhor um jejum we're going to be offering a fast to the com Lord toda a igreja, with the whole church. um jejum coletivo para todos aqueles que assim desejam fazer. A collective fast for everyone. Essa semana nós estaremos transmitindo alguns cuidados e algumas orientações para aqueles que talvez não tenham experiência em oferecer ao Senhor um jejum mais This prolongado. week we're going to be giving instructions for those that don't know how to fast for a long Vamos period of estar time. passando um pequeno vídeo de instrutivo para você pelo nosso canal do WhatsApp. We're going to have a little instruction video going through our WhatsApp channel. Eu acredito que existem fatos e existem acontecimentos que eles mexem e provocam a igreja em tomar algumas atitudes. I believe that there are things that happen that touch the church to take some sort of action. É muito bom quando você está envolvido com alguma coisa It's great when you're involved with e something você consegue compartilhar e deliberar ordens para que cada um possa fazer algo e aquilo que você planeja aconteça. and you can share and delegate for each person to do something and what you're imagining comes to O life. que vem na minha cabeça é como se uma mãe estando em casa, The example that comes to my mind is like a mom at home. de repente ela tem todos os seus afazeres dentro de casa. Suddenly she has all of her chores inside of a Cuidado home. com a casa Taking care of the home. envolve vários afazeres. It involves many different kinds Lavar a of things. roupa, lavar as vasilhas, organizar as coisas. Cleaning the clothes, the dishes, organizing. E às vezes nós, maridos, And sometimes the husbands, the filhos, kids, principalmente os filhos mais velhos que já entendem a dinâmica de como funciona todas essas coisas, especially the older kids that understand the dynamic of how everything nós ficamos happens. esperando um comando. We're waiting for an Estamos instruction. esperando a esposa falar assim: será que dá para você tirar o lixo? We're waiting for your wife to say, oh, can you go take the trash? Será que dá para você limpar a mesa? Or, oh, can you go clean the table? Será que dá para você descer com as roupas sujas? Or, oh, can you gather all the dirty laundry? Será que dá para você limpar alguma coisa, passar um vacuum, Or can you enfim, clean or pass the vacuum or something? ajudar com alguma coisa que nós estamos fazendo aqui, porque organizar toda essa casa não é apenas para a mãe, mas é para a família inteira. Help with everything, because organizing the home is not just for the mom, but for the whole E family. embora algumas dessas mães, elas não se importam se vão ou não vão ter ajuda dos filhos ou do marido, And even though some moms don't really care if they're going to have help or not, mas o sentimento que é produzido no coração de uma mãe, but the feeling that comes in a mother's heart quando nós, como maridos, como filhos, apenas observamos o que está acontecendo, When as damos husbands uma or kids- resposta àquilo. we just observe what's happening and give an answer to that. Você vê que ela está organizando tudo, ela está limpando tudo e de repente você se move espontaneamente. You see that they're organizing everything and then you spontaneously E move. você vai lá e tira o lixo. You go there and take out the E trash. você vai lá e dobra as roupas. Or you go there and fold the laundry. Você vai lá e passa um vacuum na sala. Or you go and vacuum the living room. O que acontece? What happens? Você não foi solicitado. You weren't asked to Você do não that. foi ordenado. You weren't ordered to Você do não that. foi mandado. You weren't told to do Mas that. o que você está observando, But what you're o observing, cenário que está diante de the você, scenario that's before you, provocou você a fazer alguma coisa. provoked you to do something. Levou você a um senso de valorização, Took you to the sense of de value, participação, of taking part. porque a sua casa limpa e organizada Because your home, when it's clean and é uma bênção organized, para toda a família. is a blessing for the whole E family. às vezes o que acontece conosco And sometimes what happens é to que nós us, não estamos atentos a algumas maneiras que Deus trabalha. we're not paying attention to some ways that God Existem works. N coisas acontecendo no cenário mundial. There are so many things happening. Esse ano é um ano político nessa nação. This year is a politician E year. todos nós estamos acompanhando como as coisas estão caminhando em todos os setores, em todas as esferas. And we're following along how everything is going. Todas as esferas da sociedade estão sendo abaladas. Every sphere of society is being shaken. Todas as esferas. All of them. E a igreja é uma dessas esferas. And the church is one of E them. ela não está de fora disso. And it's not outside of Nós this. nunca, em bastante tempo, nós nunca nos
deparamos com tantas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo em todas essas esferas. In a long time, that's been that we've seen so many things happening at the same Tantas time in coisas different relevantes, areas. importantes, So many relevant, important things. decisões que estão sendo tomadas, que estão norteando famílias, Decisions that are being made that are giving direction que to estão families. norteando cidades, Direction to que estão cities. norteando estados, nações. Direction to states. E parece que nós estamos aqui, And it seems like we're here. mais uma vez, trazendo o cenário da mãe que está organizando tudo dentro de casa, Again, bringing the scenario of the mom that's organizing sentado com a everything. televisão ligada, Sit it down with the TV ou on. passando o dedo no telefone, Or scrolling on your phone. esperando que alguém dê um grito. Waiting for someone to yell. Claro que de vez em quando o grito vem, não é Of course, verdade? sometimes the yelling Mas comes. esperando que surja um grito. But waiting that some Me ajuda a action will fazer come. isso. Oh, help me do this. Será que você não está vendo? Don't you see? Faça aquilo. Do this. E a gente está ali, And we're there no sofá, on the couch. tranquilo. Chill. Já fiz a minha parte. Done my part. Cheguei do trabalho. Got home from work. Hoje eu estou de off, mas eu trabalhei 50 horas a I'm semana. off today, but I've worked Eu não 50 preciso hours fazer a week. nada. I don't have to do Estou anything. tranquilo. I'm chill. Já cumpri a minha tarefa. I fulfilled my Esse é mais ou duty. menos o retrato nosso da igreja. That's kind of what the church Já is fui no like. culto, Been to já service. contribuí, I've given. já fiz alguma coisa para Done Deus. something for E agora eu God. estou aqui. And now I'm here. Eu sou totalmente a favor de você tirar I'm férias. completely pro O que eu não vacation. entendo é que tem pessoas que tiram férias de Jesus. But there's people that take vacations of Jesus. Sabe, quando vai tirar férias, You know, when you go on vacation, não quer nem que toque no nome igreja. you don't even want to touch the word Querido, church. como assim? What do you mean? Essa é a maior prova que o que nós vivemos não é um relacionamento com o Senhor. That's the biggest proof that what we live is not a relationship Mas ainda with the estamos Lord. presos a uma religião. But we're still caught up in Onde religion. servir a Deus se resume dentro da igreja num culto de domingo. Because serving God is just on E aí in quando a church gente on não Sunday. vai na igreja porque estamos tirando um tempo de And férias, when we don't go to church because we're on então parece que a gente vacation, não precisa nem se lembrar de orar, de buscar a Deus, de ler a Bíblia, seems like we don't even have to remember to seek porque God isso or está pray. classificado como um trabalho e agora eu estou de Because férias. that's work and we're on Isso vacation está now. classificado como uma tarefa e agora eu estou tendo o meu momento de férias. That's a duty and now I'm on vacation. É assim que nós estamos. That's how we are. É assim que nós nos movemos. That's how we Eu não move. sei se você foi um filho, uma filha, talvez criado no meio de vários outros irmãos, I don't know if you were raised with ou siblings. quem sabe criado em uma condição de vida onde você não tinha pessoas para fazer nada, Or maybe raised in a place that you didn't have anyone to do anything e for aí you. você teve que se mover. And you had to Isso move desenvolveu em você aquele comportamento mais proativo. to develop a more proactive Antes que as behavior. coisas aconteçam, você já foi à frente. Before things happen, you already went. Mas essa não é a realidade da maioria. That's not the reality for E most. espiritualmente nós estamos nesse lugar. And spiritually, we're in that Nós place. estamos passivos, We're passive, aguardando Deus falar alguma coisa waiting for God to say something para que a gente se mova. for us then to move. Eu não estou dizendo para você I'm not telling you que você esteja completamente errado, that you're completely wrong, mas eu quero trazer a você um nível but I want to bring to you a level de sensibilidade espiritual of spiritual que o sensitivity Senhor está levando a igreja, that the Lord is taking the que church. infelizmente nem todos estão entendendo, And unfortunately, not all of us are mas todos understanding. aqueles que estão entendendo estão sendo conduzidos pelo Senhor a um nível maior de autoridade em missões específicas nessa terra. But everyone that's getting it is being taken by the Lord to a higher level of Quando authority and Isaías missions of esteve the earth. diante do Senhor, ou diante da visão que o Senhor abriu diante dele, Isaiah, before the vision that God opened before him. capítulo 6 do livro do profeta Isaías, Isaiah chapter 6 ele diz que no ano em que morreu o rei Uzias, says the year that the king ele viu o died, Senhor assentado num alto e sublime trono, he saw the Lord sitting on a e high ele throne. começa a ter aquela visão dos And he serafins, starts to have the vision of the e ele seraphims. começa a perceber as coisas, And he starts to notice e ele vê a everything. glória do Senhor enchendo o And templo, he sees the glory of God e filling ele the entende temple. que ele não era digno de estar ali. And he sees that he wasn't worthy E o to Senhor be there. então traz a ele a experiência de purificar os seus The lábios. Lord then gives him the experience to E purify Isaías his está lips. diante de tudo aquilo, And Isaiah is before all of that. quando de repente When suddenly ele ouve uma voz. he hears a voice. E é uma voz como de uma reunião. And it's a voice as if it was a E meeting. nessa reunião And in that meeting, saiu o seguinte: this was being talked about. quem nós enviaremos? Who will we send? Quem há de ir por nós? Who will go for us? O Senhor não disse em momento algum: Isaías, será que você pode ir por nós? God didn't say, hey Isaiah, can you go?
O Senhor não diz, Isaías, eu estou te dando uma ordem, vai por nós. He didn't say, Isaiah, I'm telling you, go for us. Isaías, eu estou te dando uma missão, vá por nós. Or Isaiah, here's your mission, go Isaías for us. observa o que está acontecendo Isaiah observes what's e happening. ele reage. And he Porque reacts. existem Because circunstâncias there are que circumstances elas provocam a gente a agir. that they provoke us to act. E se nós não reagirmos And a if elas, we don't react to them, mais uma vez trazendo a visão de uma mãe dentro de casa com seus filhos. once more bringing the vision of a mother at Quando home with nós their não kids. reagimos, When we don't react, no mínimo estamos demonstrando imaturidade. at the least we're showing Porque um immaturity. filho e uma filha, enquanto criança, enquanto menino, Because a child, when they're still young, enquanto imaturo, when they're still não immature, sabe o esforço que está sendo empregado para tudo aquilo que está sendo feito em casa trazer um benefício para a they família. don't know the effort of everything that's going on at home. Ele não responde. They don't answer. Ele fica focado nos seus brinquedos, They're focused on their toys, nas suas on atividades, their own nos activities, seus programas. on their own E programs. nós, como igreja, muitas das vezes And nos as a colocamos church, nesse lugar, Many times we place onde ourselves nós in this não place reagimos ao que está acontecendo. where we don't react to what's going E a on. reação, querido, And the reaction nem sempre é de abrirmos a boca e denunciarmos as coisas. isn't always opening our mouths and exposing reação things. The Nem reaction sempre é uma reação visível aos olhos dos homens. isn't always a visible Mas eu reaction. entendo de todo o meu coração I understand with all of my que quando o heart Senhor nos mostra um cenário amplo, that when God shows us em an que nós não ample temos uma scenario resposta específica, in which we don't have a em specific que nós não answer, sabemos exatamente o que fazer ou como fazer, in which we don't know what or how o to que do nós não it. podemos é ficar passivos a isso. What we can't do is to be E passive. aí é onde eu quero trazer a você And that's why I want to bring you 7 palavras que estão dentro desses 3 versículos, desses 7 4 words versículos. that are in these 4 Que eu verses acredito que são 7 palavras que vão falar muito aos nossos corações, that I believe are 7 words that are going to speak to our hearts, principalmente durante o período de jejum. especially during our fasting. Então hoje eu quero tomar esse texto que nós lemos So I want to take this text that we e eu read. quero frisar e trazer 7 palavras que estão aqui, I want to emphasize 7 words that are para que de here, alguma forma o Senhor possa so that in some way the Lord, responder, aliás, nós possamos responder aquilo que o Senhor está fazendo we na may terra. answer to what God is doing on earth. A primeira delas First one, é sujeitai-vos a Deus. submit yourselves to God. Sabe, You know, como o pastor Júnior compartilhou mais cedo, like Pastor Junior shared earlier, não é difícil cantarmos e até mesmo reconhecermos que o Senhor é digno de ser coroado. it isn't hard for us to sing or recognize that the Lord is worthy of being O crowned. difícil The hard part é conectar a coroação do Senhor is connecting the à coronation of the atitude Lord daqueles 24 anciões. to the action of those Que para que eles elders. coroassem, lançassem as suas coroas aos pés do Senhor, That for them to throw their crowns at the feet of the Lord, eles tinham que abrir mão da sua própria coroa. they had to let go of their own E essa crowns. coroa, ela representa exatamente esse comando, esse governo, And this crown represents this government, essas decisões. these decisions. Nós temos os nossos planos muito bem traçados e elaborados. We have our elaborate E as plans. pessoas que ainda são mais organizadas planejam não somente por anos, mas por décadas. People that are even more organized plan decades ahead. E não é errado você planejar. And it's not wrong Pelo for you to do contrário, a that. Bíblia nos incentiva ao planejamento. On the contrary, the Bible incentives O that que é behavior. errado What's é wrong? quando o meu planejamento não se submete ao planejamento de Deus. When my planning doesn't submit to O que é errado God's é plan. quando o meu plano não se submete aos planos de Deus. What's wrong is when my plan isn't submitted to Ouça, os God's meus plan. planos, quando programados para que eles possam ser bem-sucedidos, o processo de execução é um processo que eu coordeno com as minhas forças e com o meu entendimento. Or be it for my plan for it to happen, I manage everything to happen with my own Enquanto os strength. planos de Deus, While God's plans, em alguns momentos, eles são imprevisíveis. in some moments, are really Porque os unpredictable. planos de Deus, Because God's eles plans, são estabelecidos they're established. e eles trafegam de acordo com o mover do Senhor na terra. And they move according to God's movement on earth. Então tem momentos que Deus vai te dar uma ordem 10 anos atrás para você cumprir So hoje. sometimes God will give you a command from 10 years Mas tem ago momento to que Deus fulfill vai te dar today. uma ordem
10 dias atrás para você cumprir hoje. But other times 10 days ago for you to Em fulfill outros today. momentos, Deus vai te dar uma ordem 10 minutos atrás para você In cumprir other hoje. moments 10 minutes ago for E a you gente to fica fulfill preso now. ao nosso próprio plano, ao nosso próprio entendimento acerca do que é um planejamento organizado. And we're caught up on our own understanding of what is planning. E interpretamos coisas de última hora como coisas desorganizadas. And we interpret last minute things as disorganized. Quantas vezes nós já nos chateamos com situações que fomos pegos de surpresa? How many times have we been upset with situations that were on last Que alguém minute? agiu de última hora, That someone acted on que last alguém não minute. avisou, teve a semana inteira para avisar, mas de repente falou no último minuto. That someone told me something in the last minute. E a gente julga isso ser algo desorganizado. And we judge that as E disorganization. eu não quero dizer que às vezes não é, And I don't want to say that sometimes it mas eu really quero is. dizer para você que nos planos de Deus, But in the plans of as God, coisas podem se mudar em frações de segundos. things can change in a split second. E nós precisamos nos sujeitar ao Senhor. And we need to be subject Nós to that. precisamos nos sujeitar ao governo do We need to Senhor. be subject to the government of Eu the tenho os Lord. meus planos, I have my eu tenho os plans. meus objetivos, I have my eu goals. tenho os meus I ideais. have my ideals. Porém, However, qual é o teu plano, Senhor? what is your plan, Eis-me Lord? aqui para fazer conforme o Senhor queira. I'm here to do as you wish. Não importa se isso veio há 10 minutos atrás. Doesn't matter if that came 10 Não minutes importa ago, se isso veio há 10 dias atrás. 10 days ago, Não importa se isso veio há 10 anos or atrás. 10 years ago. Eu estou aqui para sujeitar a minha vida ao Senhor. I'm here to subject my E life se o to Senhor yours. diz vai, eu vou. And if you say go, I'll Se o go. Senhor diz vem, eu venho. If you say come, I'll Se o come. Senhor diz faça, eu If faço. you say do, I Se o will Senhor do. diz desfaça, eu If you desfaço. say undo, I will undo. Nos submeter a Deus Submitting to dentro da God nossa própria conveniência, in our own convenience daquilo que vai trazer uma apreciação às nossas atitudes. of what's going to bring appreciation to É our muito actions. fácil. It's very easy. É muito fácil fazermos alguma coisa dentro de padrões aonde sabemos que as pessoas vão nos elogiar. It's easy to do things in standards that we're going to be. Difícil é Complimented. o difícil é nos sujeitarmos a Deus quando a gente sabe que isso vai criar polêmica. But the hard part is subjecting to God when we Que know isso it's vai going to trazer, create isso vai trazer situation. críticas sobre as nossas It's going to vidas. create criticism A over gente us. fica em guerra dentro de nós. We're in war Se inside of vou us. realmente obedecer ao Senhor, Am I really going to obey as the pessoas Lord? vão me criticar. People are going to As criticize pessoas não vão me. entender. People won't As understand. pessoas vão me julgar. People are going to judge me. Algumas vão até talvez se separar de mim. Some will maybe separate from Querido, me. deixa eu dizer para você uma coisa. Let me tell you something. Sujeitai-vos ao Senhor. Submit yourselves Nós to the não Lord. podemos ter uma outra resposta. We can't have any other Nós não answer. podemos ter uma outra reação. We can't have any other Quanto reaction. mais entendemos que fazemos parte de um projeto de Deus na The terra, more we understand we're a part of God's project maior for the earth, precisa ser a nossa disposição e nos sujeitar a Ele. the greater our willingness needs to be to subject Ah, to pastor, Him. mas eu já estou planejando ir para um estado que não tem neve há muitos anos. Oh, but Pastor, I've been planning to go somewhere where it doesn't snow Querido, for a isso não é long time. pecado. It's not a sin. Até eu planejo. I plan. Even I plan. Pastor, mas eu não aguento frio, já estou planejando ir para um outro estado. I hate the cold. I want to go somewhere else. Quem disse que o frio é bom? Who said cold is good? Não, mas o frio é melhor do que calor. No, but cold is better than warm. Tudo bem, eu respeito a sua Okay, opinião. I respect Eu your só estou opinion. dizendo que quando você está numa época de frio, de inverno, I'm just saying that when you're in the você winter, vem falar que tá bom? you tell me it's Quando você assiste great. na televisão alguém na beira da praia, você vem falar que tá bom? When you watch someone on the TV being right at the beach. Ah, mas eu não gosto de praia. Oh, but I don't like the beach. Tá bom, alguém lá na fazenda, na frente daquele lago lá, Okay, naquele someone on a solzinho, lake that- chupando aquela manga daquele pé. Você acha que tá bom o That frio really aqui? ripe mango. Não é pecado você se organizar talvez para um tempo, ou talvez daqui uns anos, ou meses, ou dias, ou semanas, você ir para um outro lugar. It's not a sin for you to organize yourself to move somewhere else. Mas a pergunta é, But the question é is plano seu it your ou plan é plano de Deus? or is it God's plan? Porque se não for plano de Deus, Because if it's not God's plan, sujeitai-vos ao Senhor. submit yourself to the Lord. Sujeitai-vos ao Senhor. Submit yourselves to the Lord. O inimigo sempre vai tentar nos conduzir por um caminho de insubmissão. The enemy is always going to take us through a way of O unsubmission. inimigo sempre vai tentar nos conduzir, He's always going to try to take us, nos impulsionar to throw us in
soprar um vento a favor to blow a wind por um caminho aonde nós não conseguiremos estar nesse lugar de submissão ao Senhor. in favor of a way that we won't be able to Sempre be o inimigo vai submissive to tentar the fazer Lord. isso. The enemy's always going to try to Por do isso que a that. Bíblia diz assim, That's why the Bible says, está conectado uma coisa com a outra, viu? and it's connected. Quando nós nos submetemos a Deus, When we submit to the Lord, nós temos que resistir ao diabo. we have to resist to the Porque enemy. submeter-se ao Senhor Because submitting yourself to vai the Lord atrair muito mais ataques do inimigo will contra a sua attract vida. so many more Ah, pastor, então se o attacks. diabo vai me atacar mais, eu prefiro não me submeter. If I'm going to be attacked more, I'd rather not be É submitted. claro que se você não se submete ao Senhor, Of course, if you're not submitted to the o inimigo Lord, não precisa te atacar. the enemy doesn't have to Você está attack jogando you. no time dele. You're playing on his team. Então ele só vai atacar as pessoas que se submetem ao He's Senhor. only going to be attacking the people that are submitted to Porque the Lord. submeter-se ao Senhor Because submitting to the é Lord jogar no time contrário. is playing on the contrary Então o team. Senhor diz, você se submete a mim The Lord says you'll submit e to você me resiste ao diabo, and you resist the porque ele devil fugirá de vós. because he will flee from you. O diabo não vai conseguir parar alguém que decidiu se submeter a Deus. The enemy won't stop someone that's submitted to the Lord. Porque se nós sabemos e temos a consciência que o inimigo tem seus planos e projetos contra a gente. If we know that the enemy has his plans and projects against us, E quando você fala assim, and when you say, eu vou fazer dessa maneira, I'm going to do it this e way, você verbaliza isso, and you e verbalize você se that, organiza coletivamente com a sua família, com amigos para and isso, you organize your family and friends for that, é onde o inimigo se organiza para tentar bloquear aquilo. it's where the enemy tries to block É that. onde ele se organiza It's where he organizes para tentar himself parar aquilo, to try and para stop tentar that, trazer algum incidente ou algum acidente, ou algum impedimento. to try and bring something to stop that. Porque o inimigo não é onisciente. Because the enemy doesn't know Ele não everything. sabe todas as He coisas. doesn't know of all things. Então quando você fala, So when you speak, aí ele toma conhecimento das coisas. then he knows. E ele se organiza para planejar contra você. And he organized himself to plan Agora against quando you. você rendeu a sua vida e se submeteu ao Senhor, But when you surrender your life to the Lord, quando ele menos espera, when he least expects Deus it, fala assim, vira à esquerda. God says, turn left. Ó, What? tá bom, não sei, mas Okay, I don't vai know. demorar mais 5 minutos, Take extra 5 mas eu minutes, vou obedecer. but I'm going to obey. E aí quando você vira à esquerda, And when you turn left, aí você nem sabe, you don't even know. poxa vida, não sei porque que eu virei à esquerda, I don't know atrasei why 5 minutos. I turn left, I'm going to be 5 minutes Poxa vida, não late. sei o que essa velhinha está fazendo na minha frente. I don't know what this old lady's doing in front of me. Não sei o que esse velhinho está fazendo na minha frente. Dirigindo 10 milhas abaixo do limite. Driving 10 miles under the speed Mas limit. você decidiu submeter a Deus. But you decided to submit yourself to E God. quando você faz isso, And when you do você that, nem sonha o que o Senhor está movimentando na sua submissão. you can't even imagine what the Porque Lord na is moving in sua your submission. submissão, Deus está pegando o diabo de Because in surpresa. your submission, He's catching Na the devil sua by submissão, surprise. Deus está frustrando os planos dos demônios contra a sua In your vida. submission, He's frustrating Na the sua plans of the enemy submissão, o for you. inimigo achou que ele ia te pegar de um lado. In your submission, the enemy thought he was going to E Deus catch te you, conduziu pelo outro lado. but the Lord took you Se the tem other uma coisa way. que todos nós iremos nos surpreender quando chegarmos no céu, There's something that we're all going to be surprised in é heaven, o tanto de livramento que Deus nos deu sem a gente perceber. is how much you were delivered without even noticing it. Fala a verdade. Tell me the Você não era truth. nem suposto estar aqui hoje. You weren't even supposed to be Se here não today. fossem os livramentos do Senhor. If it wasn't the deliverance of the Se não Lord, fossem os livramentos do Senhor, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. none of us would be here today. Porque no momento que o inimigo quis nos tragar, Because in the moment that the enemy wanted to cumprir a catch sua us, tríplice missão, que é wanted to matar, fulfill his roubar mission, e destruir. to kill, steal, and destroy, Porque você decidiu se submeter a Deus. because you decided to submit Ele yourself to estendeu a God, mão dele de poder He extended His e powerful parou o hand inferno and para he que você stopped pudesse hell chegar do outro lado. for you to get to the other side. Submeter-se ao Senhor, Submitting to the Lord, resistir ao diabo. resisting the enemy. Terceira palavra, Third word, chegai-vos a Deus. come near to Querido, God. nós sabemos que todo tempo é um tempo propício, necessário para nos achegarmos ao Senhor. We know that it's always important for us to be Mas eu near to confesso the para Lord. você But I confess to que nos you nossos dias, that in our eu days, entendo I que understand nós precisamos de nos achegar muito ao Senhor. we need to come so close to God. Nós precisamos We need entender
que essa vida medíocre cristã que nós estamos vivendo não vai nos levar muito longe. To understand that this mediocre Christianity that we're living isn't going to take us Vai far. te conduzir para a salvação. It's going to take you to salvation. Mantenha a sua vida sendo fiel ao Senhor, Keep your life faithful to the Lord, servindo a Ele. serving Him. Você vai ser salvo, porque a You're gonna be salvação é saved. pela graça, Salvation is by grace, através da fé. through faith. E não que você é salvo uma vez e vai ser salvo uma vida inteira, mas se manter nos caminhos do Senhor, você vai alcançar a If salvação. you keep yourself in the ways of the Lord, you'll be saved. Eu quero dizer para você que não é só sobre But isso. it's not just about that. Não é só sobre ser salvo. It's not just about being saved. Embora a salvação seja o principal, Even though salvation is the main mas não é thing, tudo sobre a salvação. but it's not everything Porque se o about propósito salvation. único de Deus fosse que você alcançasse a salvação, Because if God's only purpose was for you to be então saved, seria muito simples. it'd be easy. Aceitamos a Jesus, You would accept Jesus, imediatamente sumimos dessa vida e vamos para o céu. immediately go to heaven. Não, No. nós temos a salvação como começo. We have salvation as the beginning. Uma vez salvos, Once we are agora você saved, precisa cumprir a obra que o Senhor entregou na sua now mão you para need to fulfill the work that the cumprir. E Lord nós gave vamos you. conseguir fazer isso And we'll be able to do that quando nós nos achegarmos mais ao when Senhor. we come closer to God. Será que você consegue medir a distância que você está, da onde você está sentado até aqui nessa plataforma? Can you measure the Esse distance altar. that you are until this platform? Alguns estão mais perto, outros Some mais are longe. closer, some are Agora farther. a minha pergunta é: And my question is, qual é a distância que você está de Deus? what's the distance that you are from Deus está God? perto de você. God is Na close to verdade, you. você sabe que Ele habita dentro de In você. reality, He lives inside Mas of não you. é essa distância física. But it's not that physical Estou falando da distance. sua comunhão com Ele. Talking about your fellowship, Estou falando do seu relacionamento com Ele. your Qual relationship foi a última with vez Him. que você chorou na When presença was de the Deus? last time you cried in His Qual presence? foi a última vez que você conseguiu buscar a Ele de todo o seu coração? When was the last time you were able to seek Him with all of your Não heart? pelas suas necessidades, Not by your needs, mas pelo desejo de chegar mais perto dele. but by the desire to come close to Him. A gente vive uma vida cristã tão confortável, We live such a comfortable Christian life. tão fácil ser crente hoje, irmão. So easy to be a Christian today. Não tem perseguição. Tô falando desse país, tá? Tô In falando this desse país. country, in this Não tem country. perseguição. There's no persecution. Não tem ninguém que pega no seu pé. There's no one that nagging Não tem you all ninguém the time. que te critica. No one that's criticizing you. Antigamente, eu me lembro, I remember. ainda bem que eu já me entreguei minha vida para Jesus, já pedi perdão. It's good that I already asked for forgiveness, but Coitada das mulheres, das meninas que iam de saia para a escola. poor girls that went with skirts Eu to school, infernizava a vida dessas mulheres. I would make their lives living hell. Coitado dos diáconos da igreja na praça da The cidade. poor ushers that were in, Lá na praça da Bíblia eles não deixavam a In the gente middle jogar of the bola e a city. grama ela era verdinha. there was a park in my town that you couldn't play, A gente esperava ele Soccer virar as there. costas, brincava de bola com os meninos. and we'd have to wait for Ele these chegava para people to brigar, a turn gente back. saía xingando ele, tudo quanto é nome. And the men from the church came to tell us to stop, Achava and we would ruim, curse them. We would think it was brigava so com bad. eles. We would fight with them. Quando a gente olha para aqueles que vieram antes, When we look at those that came before a us, avô da pastora Isabelle Pastor abriu Isabel's várias grandpa igrejas no litoral paulista. opened so many churches Numa época que a família dele era a única família evangélica da in cidade. a time where his family was the only Christian Os family in the filhos iam para a city. escola Their kids would go to church, e eles would go to levavam school. tomate e tacavam nos filhos, They would bring tomatoes and throw it on their kids, só porque eles eram crentes, only because they were só Christian, porque eles serviam a Deus. only because they served God. Hoje Today, não. no. Hoje a gente fala que é crente Today we say we're e Christians. ainda é aplaudido por aqueles amigos e colegas que só faziam coisa errada. We're applauded by the friends that are doing É wrong muito fácil ser things. crente hoje. It's easy to be a O Christian problema é que today. essa facilidade tem nos colocado em um lugar de estagnação. The problem is this ease has placed us in a paralyzed position. Nós precisamos nesses dias que antecedem o arrebatamento da igreja, We need these days that come before the nos rapture of the achegarmos church mais perto do Senhor. to come closer to the A Lord. vida espiritual ela precisa ser evidenciada com manifestações sobrenaturais. Spiritual life has to be with evidence of Eu quero dizer para supernatural você que é uma manifestation. bênção estarmos em um tempo tecnológico onde a medicina, onde tantas facilidades nos auxiliam. It's a blessing for us to have so much technology to help us. Mas eu quero dizer para você But I want to tell you que nós precisamos viver
We need to alguns live episódios some que os episodes nossos irmãos do passado viviam. that our brothers in the past would E live. não que o Senhor não cure nos nossos dias, Not that the Lord doesn't heal e in que our days. manifestações sobrenaturais não aconteçam nessa casa. Supernatural manifestations don't Mas eu happen quero in dizer this para house. você But I want to tell que you deve ser comum e natural that should be common. a invasão dos céus neste lugar. Should be common the E invasion of para heaven in this isso nós place. precisamos ter essa And consciência for that we need to have this de nos conscience achegarmos mais ao of Senhor, coming closer to de God, orarmos mais, of praying de more, buscarmos of mais, seeking more, de lermos mais a Sua palavra. of reading the Word more. Porque hoje as facilidades desse mundo Because the ease of the world today têm nos feito crentes fracos. has made us weak Qualquer Christians. coisa tem gente saindo da igreja hoje. Anything happens, they're leaving church. Quando a gente olha para a história dos nossos irmãos do passado, When you look at the story of our brothers in the past, não muitos anos de quando nós estamos vivendo hoje, not many years from what we're living today, eles eram martirizados, they were made as martyrs. eles eram crucificados, They were crucified. eles eram criticados, They were criticized. eles eram cuspidos e escarneados, They were spit on, mas eles não negavam o nome do Senhor. but they wouldn't deny the name Hoje of the nós Lord. negamos o nome do Senhor Today we deny the name of the Lord para fazer um simples negócio que vamos ganhar dinheiro. to do a simple A contract gente for se us to get esquece um money. pouquinho que é crente We forget a little bit that we're e entra Christian, num outro lugar onde a gente pode ter alguns jeitinhos que nós sabemos que Deus não está ali. and we step into a place where we can do things that we know God E a isn't gente there. consegue negar ao Senhor com as nossas atitudes And we can deny the Lord with our por actions causa de um pouco mais de dinheiro. because of a little bit more money. Enquanto os nossos irmãos não negaram ao Senhor e perderam a sua própria vida. While our brothers didn't deny the Lord and lost their lives, Precisamos nos achegar ao Senhor. we need to come near to the Lord. Quarta palavra é purificai as vossas mãos. Fourth word is purify our hands. Eu ouço no meu coração, I queridos. hear in my heart, Eu ouço nos meus ouvidos I hear in my o eco ears desta palavra. the echo of this word. Tira sua mão das coisas que você sabe que Deus não está com as mãos dele nela. Take your hands out of things that you know God's hands aren't there. Nós temos que limpar as nossas mãos. We need to clean our hands. Quem subirá? Who will go? Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Who will go up the holy E mountain quem of the Lord? permanecerá no seu santo lugar? Who will remain in its holy place? Sabe quem? You know who? Aqueles que são limpos de mão, Those that have clean hands são puros de coração, and pure hearts. que não entregam a sua alma à vaidade. They don't give their souls to lust. Sabe, purificar as nossas mãos, You know, purifying our limpar hands, o nosso coração. cleaning our hearts. Como é que está o nosso coração? What does our heart look like? Será que você está segurando perdão aí no seu coração? Are you holding up forgiveness? Será que tem alguém ainda que você precisa perdoar? Is there someone that you need to forgive? Como que está o seu coração? What does your heart look like? Como que está o meu What coração? does my heart look Será like? que nós estamos realmente prontos Are we truly ready para viver um mover sobrenatural do Espírito nesta to terra? live a supernatural move of the Spirit on Eu this não earth? acredito que Deus tenha dificuldade em derramar algo poderoso sobre a igreja. I don't think that God has a hard time in releasing something O que eu powerful over the acredito é church. que Deus tem dificuldade But I believe that God has a hard no time desperdício que nós teremos em Ele derramar algo dessa forma em que estamos. in the waste that He'll have in pouring out things in the Porque way como that we disse o are. salmista, não é somente sobre subir, Because it's not just about going up, mas sobre but permanecer. it's about remaining. Então Deus não tem dificuldade de derramar algo precioso. God doesn't have a hard time in A releasing something pergunta é precious. se vamos conseguir manter isso precioso de pé nas The nossas question is, mãos. are we going to be able to keep that Porque se as precious? nossas mãos não estiverem limpas Because if our hands aren't e o clean nosso coração não estiver puro, and our hearts aren't pure, nós subimos a esse monte do we Senhor will go up the e mountain nós of the Lord descemos imediatamente porque não conseguiremos permanecer. and we'll immediately come down because we can't remain. Eu sei que essa mensagem não é uma mensagem popular para I know você. it's not popular message Eu sei que você today. veio para cá esperando 7 passos para a vitória I know you hoje. came here waiting for 7 steps to victory. I know that. I know. E eu não tenho problema nenhum em você ficar assim, parado, sem reagir. And I have no problem with your lack of Porque eu reaction. prefiro que você não reaja e receba a palavra, Because I'd rather you not react and que você receive the reagir word demais e deixar a palavra passar perto de você sem fazer morada em você. than you
reacting so much and not receiving this. Porque na verdade é isso. Because in reality it's this. Nós estamos tão, mas tão acostumados We're so used a to colocar o coração naquilo que o mundo está nos oferecendo, putting our hearts in what the world is offering us que eu fico pensando, that I keep se thinking, João Batista fosse o pastor dessa igreja, if John the Baptist was the se pastor of teria this algum church, membro. if there would be any members. Porque o ministério de... Até o microfone falha numa hora dessa. Even the né? mic stops working, right? Thank you. O ministério de João não foi marcado com milagres. John's ministry wasn't marked by miracles. Eu não posso afirmar isso, And I can't affirm mas that. biblicamente falando, But biblically speaking, João não operou um milagre sequer. John the Baptist didn't have one miracle. Pastor, o que isso significa? Pastor, what does that even mean? Significa que o povo está correndo por aquilo que eles conseguem ver. It means that people are running to what they can see. João não multiplicou pães. John didn't multiply the Pastor, o que bread. significa isso? What does that É mean? que as pessoas estão correndo exatamente por causa disso. People are running because of Lembra que as that. multidões seguiam a Jesus? Remember the multitudes would E a follow Bíblia diz que eles Jesus. seguiam a Jesus por causa da multiplicação dos pães e dos milagres que eles viam. They would follow Jesus because of the miracles that they saw. Mas a palavra de João era uma palavra dura. But John's word was harsh. Era uma palavra que se comprometia em preparar o caminho do Senhor. It was a word committed to prepare the way. Sabe, essa ideia de preparar o caminho You know, the idea of preparing the way é mais ou menos, is kind se of você like, consegue conjecturar isso, você consegue entender isso. if you can understand that with me, Existe uma ferramenta chamada planadeiro, planner. there's a tool that's called a planner. Eu vim assim de um setor madeireiro, né? A minha cidade é uma cidade de um polo madeireiro muito grande. And in my town in Brazil, we work a lot with wood. Então, quando as madeiras em toras, elas eram cortadas e fatiadas, So when all the logs were sliced up, eram colocadas nessas planadeiras, they were put on these planers. aonde tudo aquilo que estava fora de lugar, que estava torto, aqueles calombos, eles eram planados. Where all the bumps were smoothed out. E o que João veio fazer foi isso. And what John came to do was Foi exactly aplanar o that. caminho. Was to make the way plain. Então, quando ele começa a confrontar as pessoas pela vida que elas estavam vivendo, So when he starts to confront people for the life o that que they João were estava living, fazendo era aplanando o caminho. what John was doing was planing the Era way. pegando essas He was ondulações, grabbing all of these bumps, esses calombos da nossa all vida, of these things that were out of esses place, desvios da nossa vida, all of these things that weren't e in the right cortando place, isso na raiz para que ficasse plano. and cutting it off on the root. E eu tenho uma notícia para você. And I have news. É que uma das missões da igreja antes do arrebatamento One of the missions of the church before rapture é vir debaixo desse espírito que estava sobre a vida de João is to Batista, come under the spirit that was over que era John the preparar o Baptist. caminho do Senhor. That is to prepare the way João of the preparou o Lord. caminho do Senhor para a primeira vinda dele. John prepared the way of the A Lord for the igreja first está coming. preparando o caminho do Senhor para a segunda vinda de The Jesus. church is preparing the way for the Então se second prepare, coming of porque as Jesus. mensagens que nós iremos receber do Senhor So get ready, because the messages we'll nesses receive últimos from the Lord dias in these days são mensagens que vão nos confrontar, are messages that will confront que vão us, nos levar para fora daqui, that will take us out of here, pensando se eu não vou mudar de igreja, thinking if I'm not going to switch mas churches. sabendo de uma coisa, But you know que something, não é sobre a igreja, it's not about the church, mas é sobre o que ela está produzindo na sua vida. but it's about what it's producing Porque in o your lugar life. que nós precisamos estar Because the place that we need é to um be lugar que nos traz a consciência do arrependimento, is the place that brings us aonde nós repentance, precisamos nos parecer mais com Jesus, where we need to look more like aonde nós Jesus. precisamos ser confrontados, We need to be confronted, aonde nosso coração vai ser desvendado diante de nós mesmos, where our heart will be revealed to ourselves, aonde a sujeira do nosso coração where the dirt that's in our vai heart ser exposta, will be exposed, não para vergonha, not for shame, mas número 6, but number 6, para que possamos nos converter. so we can turn ourselves. O texto diz: convertei, Text says, turn yourself. convertei o vosso riso em pranto, Turn your laughter a to vossa mourning, alegria em tristeza. and your joy to Deus não gloom. está dizendo God's not que Ele tem saying prazer na nossa that He tristeza. has pleasure in our sadness.
Deus não está dizendo que você não pode se alegrar, He's not saying for you not to be que você joyful, não pode ser uma pessoa alegre. for you not to be a happy O que Deus está person. dizendo What He's saying é que a tristeza is that sadness nesses últimos dias, of these last days ela é um estado de quebrantamento is a state of para being muitos de broken. nós entendermos For many of us to que esse understand quebrantamento that this é brokenness que vai nos colocar nesse lugar de is fragilidade, what's going to place us in this de fragile vulnerabilidade. state, this vulnerable não para que state. sejamos atingidos pelo mundo, Not for us to be attacked by the world, mas para que possamos ser quebrados pelo Senhor. but for us to be broken by the Eu Lord. quero profetizar sobre a sua vida e você não precisa receber essa I palavra. want to prophesy over your life and you don't have to Deus receive está it. quebrando o seu povo nesses God dias. is breaking His people E these sabe days. quebrando para quê? He's breaking for Não é para what? nos envergonhar, Not to shame mas é us, para fazer um vaso novo. but to make a new vase. Um vaso novo. New vase. Por último, And lastly, humilhai-vos na humble presença do yourselves. Senhor Humble yourselves before the e Ele Lord, vos exaltará. and He will lift you A up. segunda parte desse versículo é a parte que nós mais usamos, né? Second part of this verse is what we use the most, Quem right? chegar para você depois do culto e falar assim, irmão, eu tive uma visão com você. Whoever comes to you after service, oh, I had a vision about you. Entrega a visão. Give me the Eu vision. via Deus te exaltando I saw God lifting you na up. hora. Aleluia, ai Deus, tu Oh és my God, maravilhoso. God, you're wonderful. Mas alguém chegar para você e falar assim, irmão, But someone comes and says, you know, tive uma visão com você. had a vision about Na you. visão Deus mandava você se humilhar. And God told you to humble yourself. Já percebeu que na hora a gente resiste In that moment we Fecha o resist, coração we close our e hearts começa a querer avaliar a vida da pessoa para start to saber want- se realmente é Deus que está falando? to evaluate that person's life to see sei if não, God's viu? really speaking. Esse irmão gosta de falar demais. Oh, I don't know, they talk a lot. Sei não, essa irmã aí de vez em quando I entrega don't umas know. profecias que She não se kind of cumprem. gives some weird prophecies. Sei não, acho que isso aí é para outra I pessoa. think that's for probably someone Porque else. nós estamos programados, segundo esse modelo que nós estamos em contato diariamente, We're programmed to our daily nós estamos model programados a nos flexionar e receber palavras que venham a massagear o nosso ego. to directly receive words that will massage our ego. E sabe aquela coisa de uma mentira ser falado tantas e tantas e tantas e tantas vezes até que ela se torna verdade? You know when a lie is told so many times that it becomes Sabe, truth? cria-se uma narrativa e conecta essa narrativa a um case de sucesso. A narrative is constructed and it's connected to success. Como se construísse um caminho. As if you built a E aí a way. gente fica sendo bombardeado com essas coisas, And you're bombarded by these achando things. que Deus trabalha com esses moldes. Thinking that God works in these Sabe, tem uma little coisa que é molds. horrível. Quando fala assim perto de mim, chega e me dá uma gastura. One thing is horrible when someone As says next pessoas to que me. querem nos incentivar que agora que você está nessa posição, você tem que andar com pessoas que estão no outro nível. People want to encourage you and say, oh, now that you're in this position, you have to Você walk não with people pode that are andar another perto de level. pessoas que estão no seu nível para baixo. Você You tem que can't- andar com pessoas que estão no seu nível para You cima. have to walk with people that are on your level and above. É tão interessante isso. It's so Se interesting. Jesus ouvisse esse conselho, If Jesus heard nem that na advice, terra ele viria. he wouldn't even come Porque to não tem earth. ninguém na terra no nível dele. Because there's no one on earth in his level. E a gente perde esse senso de humildade. And we lose the sense of humility. A gente perde esse senso de princípio bíblico We e lose saber the sense of biblical principle and que knowing. nós, não importa o que Deus fizer na sua vida, Doesn't matter what God does in a your life. humildade tem que fazer parte da sua essência. Humility is a part of your essence. A humildade não é uma atitude isolada. Humility is not an isolated action. Deus se agrada com atitudes de humildade, God is pleased by acts mas of Deus tem humbleness. prazer no estado de humildade. But he has pleasure in the state of Você humility. é uma pessoa. You are a humble Não person. importa o que vai colocar na sua mão. Doesn't matter what your hands are going to receive. Querido, hoje em dia a gente troca de carro e parece que já desce do carro com o peito estufado. We change our car and we get off the car already thinking we're the man. 300 prestações do banco devendo. 300 financial installments. Compra uma casa. You buy a house. Comprei a minha I casa. bought my house. 30 anos para pagar a sua 30 casa. years for you to pay Eu não off estou your dizendo que não house. seja uma bênção. I'm not saying it's E not a ainda que você blessing. compre a casa à vista. Even if you buy it Mas cash. sabe de uma coisa? But you know something. Quanto mais próximo você está de The Jesus, closer you are to Jesus, mais humilde você se the torna. more humble you'll be. Quando você vê alguém que recebeu, entre aspas, uma grande bênção, que essa pessoa se ensoberbeceu, When you see someone that received a great blessing and that person is now so isso prideful, não foi Deus que te deu.
Wasn't God that gave Isso foi you. você que conquistou com as suas próprias mãos. You conquered it with your own Porque o homem hands. com a sua força, ele consegue conquistar muitas coisas. Mankind with their strength can E get so quando many Deus te things. dá, querido, Because when God quando gives Deus it tem to you, prazer em entregar nas suas when mãos, God has pleasure in giving que it não to mexe com you, você, it doesn't mas touch aquilo te you. coloca numa posição ainda mais de humildade, It makes you even more humble, sabendo que você não é, mas Ele é. knowing that you are not Que what você não He tem, is, mas Ele tem. that you don't have Eu it, estou but He falando de nos does. humilhar diante das Not circunstâncias. saying for you to be Eu humiliated estou before falando de alguém que vai se circumstance, humilhar para as pessoas como se fosse um pobre coitado. or someone to be humiliated by A people. Bíblia diz: humilhai-vos na But the Bible presença do Senhor. Humble yourselves before the Lord. Presença do Senhor Before the Lord, não tem rei e não tem súdito. there is no king or servant. Não tem senhor e não tem escravo. There's no Lord, master, and Na slave. presença do Senhor, In the presence quem of the sabe Lord, Deus tem te abençoado maybe God has blessed e you, você tem dezenas ou quem sabe centenas de pessoas debaixo do seu comando lá na sua empresa. and you have hundreds of people under your command in your business. Quem sabe você seja um homem muito bem sucedido, Maybe you're a very successful muito person. bem assessorado. You're a very Uma well-known mulher person. muito bem sucedida e muito bem assessorada. Very well-known Deixa eu só te woman. lembrar uma coisa. But let me remind Na you of presença something. do Senhor, In the presence of God, todos nós all of us, precisamos nos humilhar. we need to be humble. E vou um pouco além. Now go beyond. Quando você entrar pelas portas da casa do Senhor, When you walk into the house of the Lord, deixa todos os seus títulos lá dentro do seu carro. leave your titles in your car. E não gere nenhuma expectativa que você vai ser bem tratado como um VIP aqui And dentro. don't create an expectation you're going to be treated like Pelos a seus VIP. diplomas e pelos seus milhares de Just dólares. by your thousands of dollars or Porque o diplomas. dia que nós, como igreja, Because the day that we as a church fizermos distinção de pessoas make a e distinguishment of people favorecermos aqueles que têm uma posição maior diante da and sociedade, favor those higher in society reconhecê-los acima dos outros, and recognize them above nós others, perdemos a nossa we essência. lost our essence. Porque o próprio Senhor, Ele não faz acepção de Because pessoas. Jesus himself doesn't E do sabe o que that. nós temos nos movido? You know how we A move? gente se move debaixo da outra ideia. We move under the other Quando a idea. gente vê alguém que já conquistou muitas We coisas, see someone that's conquered so a many gente things. estende um tapete vermelho para We elas. extend a red carpet for Agora, them. quando a gente vê alguém que é muito simples, When we see someone that's so simple, a gente é incapaz de cumprimentar e puxar um assunto. we can't even say hi. Sabe o que a gente tem que fazer? You know what we need to do? Sabe o que eu tenho que fazer? You know what I need to Sabe o do? que nós temos que You fazer? know what we need to do? Nos humilhar na presença do Senhor. Humble ourselves in the presence of the Lord. E a palavra é tão tremenda, eu concluo com isso. And I want to finish with this. Em uma outra tradução, o texto não diz que Deus vai te exaltar somente. In another translation, the word doesn't just say that he's going to lift you A up. Bíblia diz que ao seu tempo Ele te exaltará. But it says in his time he will lift you up. Deus não coloca a humildade como um dispositivo em que as pessoas vão se mover como se fosse uma matemática. He doesn't place humility as just like a math Eu me equation. humilho aqui Oh, I'll be humble here porque eu sei que Deus vai me exaltar ali. because I know God's going to Deus lift não me faz up there. barganha com ninguém, querido. No, he doesn't bargain with Se anyone. você estivesse se humilhando, esperando resultado de exaltação, If you're being humble just to seek você exaltation, perdeu o motivo de se humilhar. you lost the reason to be Porque Deus não humble. nos exalta Because God segundo won't lift aquilo us que up nós acreditamos. according to what we believe, Deus nos exalta segundo a visão dele. but he lifts us according to his E a vision. maior recompensa da And the humildade greatest reward of humility é a honra que Deus dá a um homem e uma mulher is the honor that God gives to a man que or a decidiram woman viver para ele nessa terra. Durante os 21 dias que nós estaremos jejuando ao Senhor, in these 21 days that we'll be fasting to nós the vamos Lord. trabalhar debaixo dessas 7 palavras. We're going to work under these 7 words. Sujeitai-vos a Deus, Subject to the Lord. resisti ao diabo, Resist the enemy. chegai-vos a Deus, Come close to God. purificai as mãos, Purify your hands. limpai o coração, Clean your heart. convertei-vos Turn to the e Lord humilhai-vos na presença do and Senhor. be humble in his Eu acredito presence. de todo o meu coração And I believe with all of my heart que o Senhor está nos provocando como igreja. that God is provoking us as a Deus está church. mostrando algo God is showing e something. nós não podemos ficar passivos a We isso. can't be passive Nós to temos that. que reagir. We need to react. Nós temos que nos posicionar. We need to position Nós temos ourselves. que dar uma resposta. We need to give an Vamos answer. ficar em pé nesta manhã? Let's stand.